Fala galera, tava aqui ansioso para começar a falar para vocês sobre um tema muito pertinente que pertence, a essa categoria atualidades. Semana passada a gente viu um pouco sobre o coronavírus e a economia mundial e a China foi muito, citada no vídeo, isso é fato. O surto central está ocorrendo na China, só que hoje a conversa é outra coisa. É sobre outro tema também que envolvendo a China e agora os Estados Unidos, os Estados Unidos da América, que seria a guerra comercial. O objetivo desse vídeo é que você entenda o que seria essa guerra comercial e por que isso acontece. Tá? Nos vestibulares, no Enem, só se cobra geralmente nessa perspectiva. Você não precisa ser PhD em economia, em sociologia, não. Só precisa entender que essa guerra comercial surge dessa relação que às vezes é conflituosa entre a China e os Estados Unidos. E aí você precisa entender o porquê que isso é conflituoso. E aí eu vou dar vários exemplos aqui para a gente sair dessa aula, aqui desse videozinho maroto, sem dúvidas do que seria ou do que é a guerra comercial. Então bora lá. Vou contar uma historinha bonitinha. Um belo dia, os Estados Unidos da América se torna potência global. Isso não tem segredo para ninguém. O petróleo ajuda muito nisso também. A presença dos Estados Unidos no Oriente Médio, desde meados da década de 40, 50, tem feito com que os Estados Unidos alavanque, suba esse status de potência global, que é muita grana entrando no país. E a China, no outro viés, tendo uma história milenar, a China é o primeiro país que tornou o dinheiro pela primeira vez em papel, tornou como algo palpável. Está sendo também, inclusive, o primeiro país a erradicar o dinheiro em papel, em cédula. Vai ficar só aquela questão do dinheiro virtual. Enfim, a China está em outro nível, parece que vive em outro planeta, parece que não está na Terra. E aí esses países, eles com histórias distintas, um no continente americano, obviamente, e o outro na Ásia, eles começam a entrar aqui em divergência. Em que sentido? Os dois chegam num patamar muito grande, muito alto. Então, uma hora eles iam se chocar. Isso é fato. Só que esse cara aqui, Estados Unidos da América, já estava acostumado a ser potência sozinho há um tempão. Dividir os holofotes para os Estados Unidos é muito complicado. Eu fico imaginando assim, a galera que entra nessa questão da presidência, e pensa, a gente está aqui no auge, é o nosso lugar de destaque, sempre foi. Como assim tem outro país querendo dividir esse holofote, E aí, digo mais, o problema dos Estados Unidos em dividir o holofote com a China é que a China conseguiu superar os Estados Unidos. Em que sentido? A China empresta dinheiro para os Estados Unidos da América. Empréstimos bilionários, uma coisa absurda. E aí, quando você percebe que a China também é poderosa, apesar de ser um país bem menor, a gente tem que se curvar e reconhecer. A guerra comercial se dá no momento dessas duas potências se chocarem no sentido de que questão de exportação e importação, tá? São os dois países que mais exportam, eles não importam, importar seria a China comprar algo de um país e trazer para cá, estou importando, eles exportam. A China exporta, milhões de coisas. O mundo todo compra alguma coisa à China. Inclusive o Brasil, exporta também, soja, a questão da pecuária, enfim. Mas não chega, muito longe do patamar dos caras dos Estados Unidos e China. Mas essa questão de que eles exportam significa dizer que muita gente precisa deles e eles precisam de poucas pessoas. Inclusive, quando eles precisam de algumas pessoas, estou usando aqui, estou pensando em países, tá, gente? Eles querem a ajuda, mas eles oferecem sempre com exigências. Então, por exemplo, os Estados Unidos, se ele for exportar alguma coisa, sei lá, celular, a Apple, tá lá, assim, beleza, eu exporto os iPhones com a tarifa X de imposto, só que aí, Brasil, quando eu liberar esse imposto aqui, você me fornece a carne do gado sem imposto. Seria basicamente, olha que exemplo meio tosco, mas acho que vai funcionar. Seria basicamente a ideia de que o norte-americano ele vem para o Brasil sem precisar de visto. Entretanto, a gente precisa de visto para ir para lá.
Então, são concessões que, nesse sentido, Estados Unidos e China sempre vão sair como elementos vencedores. Eles não dão, né, nada sem ganhar alguma coisa em troca. Então, a guerra comercial entre eles dois é porque um e o outro tem coisas que eles precisam. Então, sei lá, os Estados Unidos precisam de umas coisas da China. A China exporta, manda com uma tarifa de imposto, tudo é imposto nesse sentido, elevada aos Estados Unidos. Ah, beleza, vai me exportar isso com essa taxa de imposto, também te dou isso aqui com essa taxa. E aí o nome guerra comercial é por isso. Porque um sobe a tarifa de um produto, o outro vem e retruca subindo a tarifa de outro produto. E fica nessa balança. Estados Unidos, pum, subir aqui o preço do feijão. A China, ah, beleza, o feijão vem caro para cá, vai também o celular para aí com a tarifa bem alta. Ah, subiu o preço, sei lá, do fogão. Ah, beleza, vem para cá, então eu vou mandar a geladeira também mais cara. Então eles, né, quando eu falo Estados Unidos e China, hoje têm reais condições de estarem travando essa guerra comercial. Acho que nenhum outro país, a Rússia está muito deslocada dessa discussão, a Rússia parece que vive num mundinho lá deles, isolado, mas essa galera que está pensando global, Estados Unidos e China, eles estão diariamente travando uma guerra comercial, que pressupõe o que a gente chama na economia de protecionismo. Eu me protejo dos meus produtos, dos meus impostos, né, nesse sentido, falando aqui a língua bem mais normal, se livrando dessa linguagem econômica. Mas eu também quero ganhar algo em troca, eu não posso só dar, não posso só conceder. Concedo, mas eu ganho. Então, espero que você tenha entendido essa relação da guerra comercial, tá? Guerra comercial entre China e Estados Unidos. É uma coisa que vai ter guerra de arma? Não é isso, gente. É uma guerra comercial, tá? E aí, quando a China, e para finalizar, quando a China sobe uma tarifa X, ela não sobe só para os Estados Unidos, ela sobe para o mundo todo. Então a guerra comercial ela é global. O Brasil também vai ter que pagar o produto caro. Os Estados Unidos também vai ter que pagar o produto caro. Os Estados Unidos subiu o preço do iPhone, o mundo todo vai pagar pelo mesmo valor. A guerra comercial é refletido no mundo todo. É por isso que, se você olhar aí agora, ainda fiquei com dúvida, professor. Sem problemas, vai na internet e coloque, tá? Eles vão falar a mesma coisa com outras palavras, mas você vai chegar na conclusão de que é isso. Estados Unidos, China, nessa divergência de ideias econômicas, tá? Graças a Deus não é algo que beire a guerra ou algo do tipo, mas a gente tem que se preocupar, porque se o imposto sobe, a inflação sobe, o poder de compra desce e a gente fica nessa gangorra e é muito complicado. Então, era isso por hoje. Um abraço, estudem, tá? Fica com Deus. Até a próxima semana.